Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 27 de janeiro, nesta terceira semana do tempo comum, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o evangelista São Marcos no capítulo 3, versículos do 31 ao 35. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós continuamos nossa meditação da Palavra de Deus nesta terça-feira, desta terceira semana do nosso tempo comum. Hoje, retomando a leitura do evangelista São Marcos, nós vemos a mãe de Jesus e seus irmãos que vão ao seu encontro. Devemos recordar que na semana passada víamos já então os parentes de Jesus que vão ao seu encontro, escandalizados por tudo aquilo que se ouvia falar dele, justamente para tentá-lo dissuadir daquilo que estava realizando, porque diziam que estava fora de si. Hoje vemos a mãe e os irmãos, ou seja, os parentes próximos, porque devemos sempre entender, na sociedade patriarcal, todos aqueles que estavam e que eram membros de uma mesma família eram considerados irmãos. Então, muito provavelmente, esses aqui são os primos de Jesus, porque se diz de Maria que era sempre virgem. Se diz também, no alto da cruz de Cristo, que confia sua mãe ao discípulo amado. Se Jesus houvesse outros irmãos, teria confiado sua mãe a um de seus irmãos e não a um discípulo. Mas é interessante, indo além desta questão, percebermos aquela que é a resposta de Jesus. Sempre que leio este evangelho, eu digo, num primeiro momento nós podemos ter a expressão de que Cristo esteja desprezando os seus. Porque diz, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas, na bem da verdade, aquilo que nós percebemos é sempre um alargamento da família de Jesus. Porque quando ele nos fala que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, nos convida também para que possamos ser nós os seus irmãos. É a filiação adotiva que nós recebemos por meio de Cristo e da qual nos fala inclusive São Paulo. E é claro, neste caminho nós temos como exemplo a própria figura de Maria, porque Maria é a primeira que abre a sua vida, que decide-se por cumprir e fazer a vontade de Deus junto de si. Quando diz ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, ainda que a resposta de Jesus possa parecer um pouco ríspida, e talvez assim tenha sido interpretada também pelos seus parentes, mas devemos ter sempre presente esta questão. Maria é para nós este exemplo, daquela que se dedicou a realizar a vontade de Deus, ainda que muitas vezes não a compreendesse, ainda que muitas vezes não fosse capaz de entender aquilo que acontecia. E do mesmo modo, é claro, fica este convite por meio da palavra de Deus, para que nós nos esforcemos dia a dia por realizar esta vontade, por cumprir a vontade do Pai em nosso meio, para que assim também nós possamos fazer parte da família de Cristo, para que assim também nós possamos participar do banquete da eterna alegria. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.